Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 19, Controle de Constitucionalidade, Modelos e Ações. Bom, imagina a seguinte cena na sua cabeça agora. Amanhã de manhã, o prefeito de uma cidade qualquer assina uma lei que, destrói um direito fundamental básico de quem mora lá. Nossa, o caos imediato, né? Exatamente, a galera se revolta, corre para o fórum exigindo que essa lei seja derrubada na hora. Só que o juiz olha para todo mundo e fala que as mãos dele estão atadas, que ele não pode fazer nada. O que seria um pesadelo completo num Estado de Direito. Pois é, como é que um país constrói mecanismos práticos, ferramentas reais para defender a própria Constituição antes que o sistema inteiro entre em colapso? É por isso que hoje a nossa missão é desbravar essa engrenagem invisível que mantém o nosso ordenamento jurídico em pé. A gente vai entrar de cabeça no controle de constitucionalidade no Brasil. Que é o verdadeiro sistema imunológico do país, né? E olha, analisar esse material que a gente tem em mãos hoje, o Caderno 19, é essencial. Porque a ideia do professor Lessa aqui não é fazer ninguém decorar número de lei solto no espaço. A decorar por decorar não leva a lugar nenhum. Não leva mesmo. O que afasta quem está prestando concurso daquelas armadilhas clássicas de provas de alto nível, tipo as da FGV, é entender a anatomia da coisa. É compreender como essas engrenagens giram juntas na prática jurídica. Faz todo sentido. Se a gente entende o porquê da ferramenta existir, aplicar isso uma hora da prova vira uma consequência muito natural. Mas para desvendar essas ferramentas de cúpula lá de Brasília, a gente precisa olhar para a fundação primeiro. Como é que o Brasil estruturou essa defesa? Bom, o material deixa bem claro que o nosso modelo é um sistema híbrido. A gente misturou duas tradições bem diferentes. E lendo sobre isso, aquela analogia imunológica que você comentou fez muito sentido para mim. Pensa no controle difuso como a nossa imunidade descentralizada, sabe? Como se fossem os glóbulos brancos. Isso. Cada juiz espalhado pelo país é um glóbulo branco. Se um vírus, que seria uma lei inconstitucional, entra num caso concreto, numa briga de aluguel, numa disputa trabalhista, aquele juiz ali no balcão de primeira instância tem o poder de atacar e afastar a lei doente. É uma excelente forma de visualizar, e essa é exatamente a matriz norte-americana que a gente importou. A lógica é muito racional, um juiz não pode ser obrigado a julgar um caso aplicando uma lei que fere a Constituição. É o dever dele afastar a norma. Mas a gente não parou nos Estados Unidos, né? Não, de jeito nenhum. A gente pegou essa estrutura descentralizada e misturou com a matriz austríaca, que foi pensada pelo Hans Kelsen. Ah, o Kelsen. Porque a ideia dele era criar um guardião centralizado, não era? Se deixar na mão de cada juiz, a chance de virar uma bagunça é gigante. Com certeza. Imagina, um juiz no sul diz que a lei vale, outro lá no norte diz que não, e a população fica boiando sem saber o que seguir. Para evitar isso, o Kelsen idealizou uma corte constitucional única. Que é o que a gente chama de controle concentrado. Exato, nós fundimos as duas coisas. Só que antes a gente subir para essa via de alta complexidade lá no STF, o material aponta uma trava de segurança importantíssima que o Brasil criou para o controle difuso. Chama cláusula de reserva de plenário. A regra do artigo 97 da Constituição. Deixa eu ver se eu peguei a sacada aqui. Essa cláusula serve para impedir que uma minoria faça barulho demais, certo? Evitar que só 3 desembargadores numa Câmara pequena de um tribunal de justiça derrubem uma lei e causem um terremoto no estado todo. É bem por aí. É um freio institucional. Para um tribunal declarar que uma lei é inconstitucional, ele precisa do voto da maioria absoluta de todos os membros ou do órgão especial. E olha, o STF leva isso tão a sério que editou a súmula vinculante número 10. A famosa súmula 10. Sim, ela blinda essa mecânica. Se um órgão menor do tribunal decidir só afastar a incidência da lei, falando, não vou aplicar essa regra aqui, mesmo sem usar a palavra inconstitucional, ele está burlando a regra. Tem que parar o processo e mandar para o plenário inteiro votar. Entendi. É uma questão de segurança jurídica mesmo. Mas pensando na prática, me surge uma dúvida enorme que, olhando as provas, tem uma baita cara de pegadinha da FGV. Manda. E os juizados especiais? O famoso JEC, de pequenas causas. As turmas recursais deles são super enxutas, feitas para serem rápidas.
Eles realmente precisam paralisar um processo simples para tentar reunir uma maioria absoluta que às vezes nem existe na estrutura deles? O professor Lessa avisa muito sobre isso. Essa é a hora que a banca examinadora vai tentar te derrubar. A resposta é não. As turmas recursais dos juizados especiais são a grande exceção à cláusula de reserva de plenário. Sério? Mas por quê? Tem um motivo técnico. Elas não são consideradas tribunais, no sentido estrito da palavra. São formadas por juízes de primeiro grau. Então, como não formam um tribunal de verdade, elas podem afastar a lei inconstitucional sem precisar dessa maioria absoluta. Caramba, que nuance fantástica. É uma exceção puramente orgânica. Bom, ainda nesse terreno do controle difuso, tem um conceito no caderno 19 que parece nome de filme de ficção científica. A abstrativização do controle difuso. Essa mesma. Porque, historicamente, se eu entro com um processo e o juiz diz que a lei é inconstitucional no meu caso, isso só vale para mim e para outra parte, né? O efeito inter partes. A lei continua existindo lá fora para todo o resto. Esse é o clássico. Antigamente, se esse processo fosse subindo até o STF, no recurso extraordinário, e o Supremo dissesse que a lei era inconstitucional, o STF tinha que oficiar o Senado. O Senado Federal. Isso. Aí o Senado editava uma resolução para suspender a lei para o país todo. Era o Senado que tinha o poder de apertar o interruptor e apagar a lei para a sociedade, então. Exatamente. Só que o direito não é estático. O STF fez o que a gente chama de mutação constitucional, sobre o artigo 52, inciso 10. Mutação constitucional é quando o texto da lei não muda, mas a interpretação sim, certo? Certíssima. Nenhuma vírgula mudou no texto, mas o Supremo decidiu que quando eles julgam um recurso extraordinário com repercussão geral, a decisão dele já nasce com efeito vinculante e erga omnes. Ou seja, já vale para todo mundo na mesma hora. Peraí, isso vira o jogo completamente. Se o STF já dá o efeito automático para todo o país, o que o Senado faz agora? Fica de enfeite? O papel foi reinterpretado. Agora, a função do Senado é de mera publicidade. A eficácia geral já existe. O Senado só avisa o Brasil oficialmente. É o controle descentralizado ganhando a força do controle concentrado na prática. Que baita transformação de eficiência. E já que a gente encostou no controle concentrado, vamos abrir a porta dessa sala de cirurgia de alta complexidade exclusiva do STF. É uma ótima analogia. Porque lá no concentrado, o paciente sedado na mesa de cirurgia não é uma pessoa. É a própria ordem normativa do país. É um processo puramente objetivo para limpar o sistema. E o bisturi mais famoso dessa sala é a ADI, né? A ação direta de inconstitucionalidade. Pelo material, a ADI tem alvos bem específicos. Ela ataca leis federais ou estaduais que nasceram depois da Constituição de 1988. E a regra é que ela apaga a lei de forma retroativa, como se nunca tivesse existido. O efeito ex tunc, exato. Mas pensa bem, cirurgias complexas têm efeitos colaterais graves. Imagina uma lei tributária de um estado que cobrou imposto por 10 anos, e aí a ADI derruba ela retroativamente. Nossa, o Estado ia ter que devolver bilhões num dia só. Ia quebrar o estado inteiro, fechar hospital, escola, tudo. Para evitar esse desastre, existe a modulação de efeitos. É quando o STF manipula a linha do tempo da decisão. Exato. Os ministros podem dizer: a lei é inconstitucional, mas para não gerar um caos, essa decisão só vale a partir de hoje, ou daqui a 6 meses. Só que tem um detalhe de peso aí. Para modular exige um quórum altíssimo, 2/3 do STF, ou seja, 8 ministros têm que concordar. Agora tem o outro lado da moeda, que é a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. É muito fácil a pessoa achar que a ADC é o espelho da ADI, né? Se a ADI ataca a lei federal e estadual, a ADC defende lei federal e estadual. Olha, se tem um ponto que as bancas amam explorar é esse. Essa é a pegadinha premium da FGV. Não caia nessa de achar que a ADC é um espelho perfeito. A ADC serve exclusivamente para validar lei ou ato normativo federal. Exclusivamente. Só federal? Sério? Só federal. Nunca cabe ADC para lei estadual ou municipal.
E tem mais. Você não pode simplesmente entrar com uma ADC porque bateu a dúvida. Tem um requisito rígido. Precisa comprovar que já existe uma relevante controvérsia judicial prévia. Tem que provar que os tribunais já estão batendo cabeça pelo Brasil afora. Isso. Tem que levar espilhas de sentenças diferentes para provar que o caos jurídico já está instalado sobre aquela lei federal. Que fascinante! E dentro desse processo no STF, tem duas figuras que sempre aparecem: o AGU e o PGR. A galera confunde muito os dois. Mas os papéis são bem separados para manter a isenção. O AGU, o Advogado-Geral da União, entra como curador da norma, o defensor legis. A missão dele é defender a lei, garantir o contraditório, independente da opinião pessoal dele. Ele é o advogado de defesa da lei atacada. E o PGR? O Procurador-Geral da República é o fiscal, o custos legis. Ele analisa se a lei fere a Constituição e dá um parecer isento. Ele pode até pedir para a lei ser derrubada se achar que ela é inconstitucional mesmo. É um tribunal completo. Mas olha, ouvindo você falar dos escopos da ADI e da ADC, eu não consigo parar de notar um buraco gigante no sistema. Qual? Se a ADI pega a lei federal e estadual pós-88 e a ADC é só federal, o que acontece com as leis municipais e as leis antes de 1988? Se o prefeito assina uma lei absurda amanhã, o Supremo não pode fazer nada. Excelente provocação. O sistema não ia deixar um furo desses, né? É aí que entra a nossa soldada de reserva, a ADPF. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Soldada de reserva é um ótimo nome. Quando que ela entra em campo? Ela funciona pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, ela é a malha fina. Se a ADI não pode agir contra uma lei municipal, você chama a ADPF. Se a lei é anterior a 1988, chama a ADPF. Ela garante que nenhuma ofensa à Constituição fique sem resposta lá no STF. Uma varredura total. Mas e quando o problema é justamente o contrário? Como assim? Que alguém escreveu e que estão causando problema. E quando o legislador cruza os braços, a Constituição promete um direito, mas diz nos termos da lei, e o Congresso nunca faz a lei. Como a gente combate esse silêncio? Essa é a famosa síndrome da inefetividade. O silêncio também viola a Constituição. E o professor Lessa explica muito bem que o sistema tem duas armas contra isso: a ADO e o mandado de injunção, o MI. E qual a diferença prática entre os dois? A ADO é controle concentrado e abstrato lá no Supremo. Mas veja bem, o STF não vai pegar a caneta e escrever a lei no lugar dos deputados. Se fizer isso, fere a separação dos poderes. Não dá para invadir a competência do outro. Exato. Na ADO, o STF só dá a ciência da mora. É um aviso formal tipo: Congresso, vocês estão devendo uma lei. Agora, se a omissão for de um órgão administrativo, aí o tribunal pode dar um prazo, tipo 30 dias, para resolverem. Fica bem no campo institucional, né? Mas e o mandado de injunção? O MI é controle difuso e concreto. Ele é para quem está sofrendo na pele a falta da lei. E a mágica acontece com a posição concretista normativa. Pensa no direito de greve dos servidores públicos. A Constituição previa, mas a lei nunca saía. E o servidor ficava no limbo. Exatamente. Aí o juiz no MI não vai só mandar uma cartinha reclamando. Ele decide assim: enquanto não tem lei para vocês, usem a lei de greve do setor privado. O judiciário constrói uma ponte temporária para o direito não virar letra morta. Que intervenção fantástica para o cidadão. E para fechar essa parte das ações de cúpula, o caderno fala rapidinho da ADI interventivo. Essa é pesada. É de uso exclusivo do PGR e foca nos princípios constitucionais sensíveis. Se um Estado-membro entrar em colapso total, desrespeitando direitos humanos ou a forma republicana, o PGR aciona o STF e o resultado não é só anular uma lei. O STF pode requisitar que o presidente da República decrete intervenção federal no Estado. Cara, assumir o controle da casa para garantir a sobrevivência do país. Drástico mesmo. Mas, vamos descer um pouco lá do STF, porque, para quem acompanha o material, principalmente quem estuda para a área notarial e registral, o direito acontece muito no térreo, ali no balcão do cartório. Tem um estudo de caso muito bom no material sobre o diálogo de fontes. Esse caso é sensacional para a gente ver a teoria sendo testada no mundo real. Deixa eu contar o caso para o pessoal.
O Yurik, que é um advogado bem incisivo, chega no cartório onde a Geice acabou de assumir como tabeliã, ele bate no balcão e fala: "Tabeliã, exijo fazer a escritura do imóvel sem pagar o ITBI, o imposto municipal." E eles jogam juridiquês. A lei desse imposto já está sofrendo uma ADI no Supremo, então faça o controle difuso de ofício aqui mesmo e afaste a cobrança. A pergunta de R$1 milhão é: o delegatário de cartório tem poder para ser um mini STF no balcão? A resposta, baseada no provimento 149 de 2023 do CNJ, é um sonoro não. O registrador presta um serviço público vital, mas ele não tem jurisdição. E jurisdição é o poder de dizer o direito, de julgar. Como ele não é juiz, é terminantemente proibido fazer controle difuso de ofício para não aplicar uma lei. Então a Geice tem que engolir a seco e cobrar o imposto. Tem que cobrar, baseada no princípio da legalidade estrita. A lei tem presunção de validade. O que ela tem que fazer é emitir a nota devolutiva, cobrando a taxa formalmente. E se o advogado continuar batendo pé? Aí a tabeliã suscita o procedimento de dúvida e manda o caso para o juiz corregedor permanente. Entendi. Passa a bola para quem tem a toga. Exato. O notário verifica os requisitos legais, quem afasta a lei inconstitucional é o juiz. E o mais legal dessa história é a ironia técnica que o advogado cometeu. Ah, o erro processual dele. Ele tem toda a carteirada dizendo que a lei municipal do imposto era alvo de uma ADI no Supremo. E o que a gente acabou de ver sobre o objeto da ADI? Que a ADI só ataca a lei federal ou estadual. Não cabe ADI contra a lei municipal de jeito nenhum. Certíssimo. O caminho para atacar lei municipal no STF seria qual? A nossa soldada de reserva, a ADPF. Perfeito. A banca da FGV adora misturar essas coisas. Coloca um advogado com uma tese que parece bonita, mas que tem um erro processual grosseiro. Incrível. Bom, a gente viajou das origens americana e austríaca, passou pelo STF e caiu no balcão do cartório. Para a gente consolidar essa engenharia toda, vamos fazer um bate-bola rápido do fichamento estratégico do caderno 19. Bora! É a melhor forma de fixar. Começando. Reserva de plenário. Exige maioria absoluta para afastar lei inconstitucional no tribunal, mas tem exceção. Isso. Turma recursal de juizado especial não aplica essa regra porque não é tribunal no sentido estrito. Boa. Mutação do artigo 52, inciso 10. Decisão do STF com repercussão geral já nasce com efeito vinculante imediato para o país todo. O Senado agora só dá publicidade. ADI contra ADC. ADI pega a lei federal e estadual pós-88. E a ADC, grande pegadinha, é só para a lei federal, exigindo prova de que a galera tá divergindo nos tribunais. ADPF. A soldada de reserva entra por subsidiariedade para a lei municipal e direito pré-constitucional. Omissões legislativas, ADO versus mandado de injunção. ADO é controle abstrato, manda um aviso para o legislativo. Mandado de injunção é controle concreto, o juiz resolve a vida da pessoa ali na hora, adotando a posição concretista normativa. E fechando, atividade notarial. Registrador não é juiz, não tem jurisdição para fazer um controle difuso, tem que emitir nota devolutiva e suscitar dúvida para o juiz competente, seguindo o provimento 149 de 2023. Revisão impecável. E para a gente amarrar essa conversa de hoje, o professor Lessa traz uma reflexão muito inspiradora no final do caderno, ancorada no Salmo 119, versículo 142. Ele diz: "Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade." É uma reflexão belíssima. Serve para mostrar para quem está acompanhando a gente que essas ferramentas todas não são só burocracia. O controle de constitucionalidade é o que garante a segurança jurídica e a dignidade humana. É a muralha que previne o autoritarismo, né? Exatamente. E para os futuros aprovados que vão atuar na área notarial e registral, entender isso é aplicar a justiça multiportas e autocomposição todo dia. Ao agir corretamente, como no caso do procedimento de dúvida, eles evitam injustiças ali no nascedouro antes de virarem litígios gigantescos. É muito profundo. A Constituição não é só um pedaço de papel guardado numa redoma.
ela vive no dia a dia. E como pensamento final, para quem está com a gente ficar refletindo, no mundo onde a inteligência artificial avança rápido, a tecnologia muda tudo, toda hora, será que o legislativo vai dar conta de acompanhar e criar as leis a tempo? Ou será que o peso de defender os nossos direitos vai cair cada vez mais na mão do controle difuso, lá na ponta, resolvendo caso a caso? É uma excelente provocação para a gente pensar para o futuro, viu? Fica aí o convite à reflexão. E para quem gostou, deixa nos comentários qual assunto vocês querem que a gente desbrave por aqui da próxima vez. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!